Olá, boa noite a todos. Eu estou a fazer este vídeo no dia de hoje, sexta-feira chamada Sexta-feira Santa, sexta-feira do fim de semana da Páscoa. Quero aproveitar a todos vocês que de uma forma ou de outra possam ver e ouvir-me através deste vídeo. Quero desejar uma boa Páscoa, um período que seja um período saudável em família e que corra tudo bem. E para aqueles que estão a trabalhar, ah, enfim, eu sei que não é fácil, já trabalhei em períodos de Páscoa, de Natal, de fim de ano, sei que não é fácil. Aqueles que andam na roda, que andam na estrada, a mesma coisa para todos aqueles que de uma forma ou de outra me ouçam ou me vejam. Eu desejo que tudo vá bem. É o desejo sempre do nosso coração para com os outros, para que tudo de facto possa ir bem. Num mundo como nós vivemos, com tanta guerra, com tanto sofrimento, é isto que nós podemos dizer e devemos dizer uns para com os outros. Eu tenho estado muito ocupado, um, e estou a organizar, enfim, a minha vida, incluindo a minha vida espiritual, não formatado, e eu tenho explicado isto muita vez, não formatado em religião, mas procurando crescer, enfim, com aquilo que eu acredito que é a verdade segundo os ensinamentos de Jesus. É com isso que eu procuro crescer, é por isso que eu procuro desenvolver a minha vida e relacionar-me com os outros, na base desse conhecimento e dessa vivência. Muito bem, eu queria passar para vocês uma coisa que veio ao meu coração, ahm, que eu compartilhei com o meu amigo Fernando Brito. Ah, Estávamos a falar e eu a falar, não, perdão. Na verdade, eu deixei-lhe uma mensagem em áudio comunicando acerca de algumas coisas no meu coração, entre elas isto que eu vou deixar aqui, que é o seguinte: há certos versículos da Bíblia que nós, eu digo nós, estou a falar de mim e de algumas pessoas que comigo partilharam do mesmo movimento evangélico, nós aprendemos e de alguma forma fomos induzidos em erro. Porque quando Jesus diz que era bom que lessem Mateus 16 e 18, quando Jesus diz que dois ligados na terra, dois ou três ligados na terra, o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, ou que dois de vocês a pedirem qualquer coisa em concordância, que concordarem, será concordado nos céus. Bom, e depois Jesus remata dizendo que onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, aí estarei eu no meio deles. Ora bem, nós fomos ensinados, e é de uma forma errada, e acabamos por ensinar também de uma forma errada, levando isto de uma forma literal, sem perceber contextos, sem procurar nos afastarmos um bocadinho, a procurar olhar, a perceber o contexto de toda a conversa de Jesus, e não só isso, mas também procurar outras versões da Bíblia que nos aproximem aos textos originais. Sabemos que aquilo que nós hoje temos na mão são cópias de cópias de cópias de cópias. Então, muito daquilo que nós muitas das vezes lemos está sujeito a erro. Nós temos que perceber o contexto de onde é que os versículos estão inseridos. E quer num lado, quer no outro, nós temos que perceber que o contexto é sempre a verdade, mas acima de tudo, a revelação que Pedro teve de que Cristo era o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que é sobre esta realidade, esta revelação que Pedro teve, Jesus disse que iria construir a sua igreja, quando ele diz sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu vou construir a minha igreja. Jesus está a dizer que isto tem que ser o nosso fundamento.
O fundamento cristão não deve ser os nomes das igrejas, nem os seus líderes, nem o nome da sua religião. O nosso fundamento, nós que acreditamos que aprendemos de Jesus e que queremos viver e crescer, e isso dá-se o nome de discípulos. Nós que acreditamos nesta verdade e neste tipo de visão, na verdade, Jesus diz que que nós, os cristãos, devemos nos apoiar, devemos nos basear, tudo aquilo que nós possamos aprender dele, nesta verdade, em que ele é o fundamento, ele é a revelação de Deus, ele é o mistério que estava oculto, como Paulo nos ensina. E muito bem, é um mistério que estava em oculto e depois é revelado. É revelado e juntamente consigo, como Paulo diz que nós somos o segundo Adão, assim como o primeiro dentro de si foi tirada a mulher, o primeiro Adão foi tirada a mulher, também o segundo Adão de si foi tirada a mulher que é a igreja. A igreja é a eclésia, é a assembleia. A igreja são pessoas, não são estruturas físicas, são pessoas que se firmam naquilo que Pedro disse, que tinha sido revelado pelo Pai, conforme Jesus disse, que não foi a carne e o sangue, portanto não foi sabedoria humana, mas Jesus disse que tinha sido revelado por Deus, pelo Pai, em que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus vivo, isto é o tal prometido, é o tal Messias que os judeus tanto esperavam naquele tempo. Só que os judeus, na verdade, na sua grande maioria, não o receberam. Como João diz, não o receberam, não quiseram nada com Jesus. Então, Jesus não veio só para os judeus, veio para o mundo inteiro. E a partir daí, eu acredito sim que Jesus, até hoje, ainda é o maior revolucionário, porque nós estamos a falar de uma pessoa que se interiorizou no nosso coração e mexe connosco, até hoje. Ainda bem que mexe connosco. E por muito que nós não dediquemos ou algum tempo, ou até possamos brincar, até, enfim, sair da nossa boca algumas coisas que não estejam corretas, a verdade é que nós, como seres humanos, em momentos de solidão, em momentos de isolamento, em momentos em que a nossa alma está a ser esmagada, em momentos que nós estamos a passar por, enfim, situações muito complicadas, nós interiorizamos e a presença de Deus, ele se faz manifestar. Não muitas das vezes da forma como nós queríamos, mas ele se manifesta. E basta, independentemente da sua religião, mas se você abrir o seu coração e pedir que ele se revele na sua vida, que ele lhe dê força, que ele lhe dê sabedoria, que ele lhe dê luz, que ele o alimente, que ele o guie, na pessoa do Espírito Santo, Deus vai fazer isso mesmo. Mas tudo tem a ver com os nossos corações, com o meu e com o seu. Então, mas esta é a sua igreja. E é aqui que nós precisamos de nos basear, voltando àquilo que eu estava a dizer, em que Cristo é o Filho de Deus vivo. Isto deve ser o nosso fundamento. Cristo não é um profeta, não é um apóstolo, não é ele, para além de ser tudo isso, mas ele não é apenas, ele, sobretudo, ele é Cristo, é o Filho de Deus vivo e ele próprio se afirma como sendo Deus, como se qualificando junto com Deus e ser filho de Deus, como ele se revelou, equivale a ser o próprio Deus. É alguém que transporta a natureza do Pai e ele passa a sua natureza para nós, os discípulos. Por isso é que isto vai revolucionando a nossa vida pelos séculos afora. É por isso é que nós, na medida em que abrimos o nosso coração, a nossa vida, sim, é revolucionada. É aqui que a nossa consciência é mexida. É aqui que nós nos encaramos e percebemos que estamos no caminho errado, que estamos a fazer escolhas erradas.
É o que Jesus chama de nascer de novo. É Deus a mexer no nosso coração, o Espírito Santo a mexer no nosso coração, e nós há algo que se vai rasgando. É como que véus que vão sendo tirados de dentro de nós e nós vamos vendo com mais clareza. E esta expansão da nossa consciência, Jesus chama isto de nascer de novo. Foi isto que ele disse a um homem, já com bastante idade, com uma formação religiosa muito forte, com muito conhecimento, mas que na verdade parecia estar tão perto do conhecimento de Deus, mas estava longe, porque Jesus disse: Tu és mestre em Israel e tu não conheces, não entendes, não sabes o que é que eu estou a falar. Tudo tem a ver, na verdade, com a consciência. E Deus mexe ainda hoje nas nossas consciências, sim. Mas isto para dizer o quê? Deus é soberano. E quando Jesus diz, se nós ligarmos na terra, tudo o que ligarmos na terra é ligado no céu e desligarmos é desligado no céu, na verdade, dá a sensação de algo que acontece por causa e efeito. É porque nós decidimos desligar alguma coisa ou alguém, e isso vem lá em Mateus 18 também, que é mal interpretado, onde fala daquele homem que teima em não se arrepender. Jesus diz que é para considerá-lo como um gentio ou publicano. E que nós na igreja, e que o que ligarmos na terra será ligado nos céus. E nós interpretamos isto de uma forma tão errada, tão errada, tão errada, que achamos que temos um poder enorme para decidir aquilo que quisermos e Deus vê-se na obrigação de concordar connosco. Porque o que está nas nossas Bíblias é se nós concordarmos acerca de qualquer coisa que pedirmos em oração, Deus, isso será feito por meu Pai. Nós interpretamos esses versículos sem nos debruçarmos primeiro para tentar perceber o que é que está por detrás disto. Primeiro, na verdade, no original o que diz é que terá sido ligado, terá sido concordado. É algo que, quando nós tomamos uma decisão aqui, aquilo que é do Espírito Santo, é a verdade a sobressair, porque essa verdade já está instalada no coração de Deus. Então, o que ligarmos na terra será ligado nos céus, não é assim. O que nós ligarmos na terra é o que nós abraçarmos, o que nós puxarmos para nós, o que nós achamos que é correto, dentro daquilo que é de Deus, dentro daquilo que é do Evangelho, que é do Espírito Santo, é algo que já está feito em Deus. É o que Jesus diz terá sido. E nós não podemos chegar em oração, como nós fizemos muitas das vezes, vamos aqui concordar acerca disto ou acerca daquilo. Nós fizemos isto muitas das vezes, eu fiz. E dá a sensação que Deus se vê na obrigação de concordar. Ora bem, há coisas que nós sabemos que é da perfeita vontade de Deus, há coisas que nós não sabemos. Há coisas que nós não sabemos. Agora, há uma coisa que nós sabemos que precisamos de viver em humildade, e ser humilde não é ser otário, mas precisamos viver em humildade, sabendo que nós sem Deus, na verdade, não somos nada. Pá, digam o que disserem, esta é a realidade, nós não somos nada, porque é Ele que é a motivação da nossa vida. Mas ah, eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque o contexto aqui não é só a autoridade que a Igreja tem, não na sua arrogância, mas baseada na revelação de que Cristo é o Filho de Deus vivo. É em cima desta revelação. E quando esta revelação é uma verdade para nós, significa que nós apenas seguimos Jesus. E tudo que concorda com Jesus, com aquilo que é o seu ensino, isso deve ser abraçado. Aquilo que declaradamente se opõe a Jesus, ele próprio disse: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Então, nós precisamos de saber discernir isto. Quem se baseia em Jesus, quem baseia a sua vida em Jesus e não numa religião, não em metodologias, em, em, eu estava em práticas religiosas muito metódicas. E agora nós estamos a atravessar este período da Páscoa e as igrejas cristãs
abraça uma série de, deixem-me pôr o termo assim, de tarefas religiosas, como que isso viesse a agradar a Deus. Isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver connosco. Nós achamos que ao fazer determinadas coisas, algumas práticas religiosas nas igrejas, achamos que Deus fica mais bem satisfeito connosco. É como se que Deus nos ficasse favorável e não é assim. Nós olhamos para a pessoa de Jesus e percebemos que não é assim. E é isto que Jesus chama a nossa atenção. É que quando nós estamos mais firmes nele, mais firmes nele, ah, nós é-nos dado capacidade de discernir o bem do mal, pela palavra, pela sua própria palavra. Nós conseguimos perceber aquilo que é e aquilo que não é. Aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Com segurança o afirmamos. Por isso, aquilo que é dele, se nós pedirmos em concordância, ele manifesta a sua presença e o seu amém. Mas estes versículos não se transformam numa arma que nos dá o direito de pedir seja aquilo que nós quisermos, para nosso próprio capricho, como diz o apóstolo Tiago, ah, para, enfim, nos satisfazermos só porque Jesus disse o que disse. E está escrito da forma como está escrito. É importante perceber os contextos, aonde é que Jesus está a querer chegar. Tem essa revelação e depois tem outra coisa. Quando ele diz, ah, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estarei eu no meio deles. Primeiro, quando Jesus diz o seu nome, nós, igreja, começamos a usar o nome de Jesus para tudo o que era serviço. Nós usamos o nome de Jesus. Nós dizemos que o nome de Jesus é um cheque em branco. Eu posso pedir o que eu quiser em nome de Jesus que ele vai-me fazer. Mais uma vez, Jesus é o nosso criado. Mais uma vez, Deus está ao nosso dispor para nos servir. Mas não é isso. Isso é um erro gravíssimo que nós trazemos para a nossa vida espiritual. Porque quando Jesus fala do seu nome, ele não está a falar da palavra Jesus. Porque, na verdade, havia muitos homens com o nome de Jesus naquela altura. Havia. Quando ele diz em meu nome, em Deus, o nome é essência. O nome tem a ver com a identidade, com a essência. E isto é importante, nós pararmos para pensar, para refletir um pouco, para ter este espírito crítico, sem ser numa tendência maliciosa, mas um espírito crítico, de forma a podermos olhar para aquilo que Jesus ensina, para podermos chegar a uma conclusão e abraçar a verdade de acordo com Jesus. Quando ele diz, quando vocês estão reunidos em meu nome, eu me manifesto. Em meu nome é na sua essência. Qual é a sua essência? A sua essência é ser humilde de coração, como ele disse. E a igreja, quando ele está a falar para os discípulos. Os discípulos são a igreja. Os discípulos precisam de manifestar essa essência. Quando os discípulos se reúnem, quando ele diz assim, quando vocês estiverem reunidos em meu nome é na minha essência. Supostamente, não é? Então, nós deveríamos encontrar, quando os discípulos se reúnem, humildade, não é? Outra coisa é pacificação. Outra coisa que nós não deveríamos encontrar era ganância. Toda esta deturpação que nós vivemos nos dias de hoje, nós não deveríamos encontrar, nós deveríamos encontrar paz de espírito, deveríamos encontrar equilíbrio, deveríamos encontrar muita compreensão, muita compaixão, amor, porque Jesus diz que um novo mandamento nos dava, que era nos amarmos como Ele nos amou. Então é importante nós o conhecermos para percebermos como é que Ele nos amou, porque nós estamos na Páscoa, temos a crucificação e sempre vem ao nosso coração este peso de todo o sacrifício de Cristo até à cruz do Calvário. Mas o seu amor, o seu gesto de amor é um culminar, sim, mas não ficou por aí, porque tem antecedentes e depois
tem tudo aquilo que veio a seguir à ressurreição e aquilo que ele nos deixou, e para não finalizar o capítulo, ele nos enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui até hoje, nos lembrando do quê? O que é que Jesus disse? Das suas palavras. Que o Espírito Santo nos lembraria, trazia revelação das suas palavras. Então é importante se aquilo que nós estamos a ouvir se tem a ver com as palavras de Jesus. Nós não é por alguém dizer isto é o Espírito Santo que nós devemos abraçar como sendo verdade. Nós temos de ter esse cuidado, para não cairmos em erro. Então, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, nós nos devemos reunir independentemente da sofisticação ou não do ambiente que nós nos reunimos. Pode ser um ambiente mais sofisticado, com cadeiras melhores, com uma melhor decoração, com músicos mais ou menos profissionais, enfim, há uma série de coisas, há uma série de condições. A questão nunca passa por aí. A questão passa sempre, sempre, na atitude dos nossos corações quando nos reunimos. Então, reunir no nome de Jesus, ele diz assim, e a ser essência, vocês não se esqueçam disto. Quando Deus, no Monte Sinai, está a falar com Moisés, Moisés precisa, naquela conversa toda, e quando sabe que vai para o Egito, é enviado por Deus, há uma coisa que Moisés pergunta, e é o nome de Deus. Então, o que aparece nas nossas Bíblias é eu sou o que sou. Mas, na verdade, o que lá está no original, muitos de nós sabemos isto, é um tetagrama, quer dizer, são 4 letras que não se consegue pronunciar a palavra. Isto não só simboliza como se nós tentarmos a pronunciar a palavra que é YHWH, se nós tentarmos pronunciar isto, dá a sensação de sopro, de espírito. Porque na verdade é isto que Jesus disse, que Deus é espírito. E por isso é importante que os adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade. Não tem a ver com locais. Não tem a ver com locais. Nunca se ouviu falar tanto de criticarem aqueles que saíram das igrejas. Sabe porquê que muitas vezes se critica? Porque falta membros. As cadeiras começam a ficar vazias. E as pessoas forçosamente deveriam ser obrigadas a frequentar locais físicos. Mas a verdade é aquilo que Jesus nos ensina e passa para nós. Que nós nos deveríamos sim reunir quando estivéssemos juntos, mas na sua essência. Então, eu sou, foi o que Deus disse a Moisés. Quando Jesus aparece a dizer várias vezes eu sou, isto é uma carga muito forte naquele tempo. Porque nós hoje podemos ler eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas culturalmente aquilo não pesa tanto como nos tempos de Jesus. O eu sou naquele tempo era uma marca divina. Era aquele homem, é como se na cabeça dos religiosos, este homem estava-se a passar por Deus, a usar o mesmo tipo de linguagem que Deus usava. Está-me a entender? Porquê? Porque eu sou, é o próprio Deus a falar. Então, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nas nossas reuniões, nós precisamos de encontrar caminho, verdade e vida. Quando ele diz eu sou o pão da vida, então se nós nos reunimos à volta do nome essência de Jesus, então nós deveríamos ser resposta para alimentar quem vem até nós, os famintos que vêm até nós. Não só famintos de pão físico, mas famintos de pão espiritual. Nós devíamos ser o tal farol que Jesus falou como comunidade nas aldeias ou nas vilas ou nas cidades onde nós estamos. Não tem a ver com uma questão de publicidade, não tem a ver com uma questão de barulho, de marketing, não tem a ver com planos de sabedoria humana. Tem a ver, sim, com exatamente o que Jesus nos ensina. Por isso é que eu chamo a vossa atenção para aquilo que Jesus nos ensina. Ele sempre nos puxou para ele e sempre disse: aprendam de mim. Foi o que Jesus disse: aprendam de mim. Portanto,
nós precisamos de ver que as manifestações que acontecem em nome de Jesus, se de facto têm a ver com aquilo que ele ensinou. Na verdade, tudo tem a ver com o nosso interior. Então, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, aí estarei eu no meio deles. Claro, porque nós estamos a manifestar a verdade, a justiça, a paz, a solidariedade, a compaixão. ah, não sei se já disse a justiça, mas é a justiça. Chorar com os que choram, alegrar-nos com os que se alegram. Se nós vivermos tudo isto e muito daquilo que vem, então as pessoas que estão à nossa volta, elas de alguma forma sabem que podem ter ali alguma resposta, não é? Então é isto que Jesus está a dizer. Então, vocês, ao estarem reunidos no meu nome, eu estar no meio de vocês, vocês me transportam. Eu me estou a mover através de vocês. E é interessante o seguinte: Jesus sempre aponta para a relação, para a fraternalidade, o sermos irmãos. Jesus sempre tira os nossos olhos do eu, do, do ego, do nosso ego, para o nós, porque ele fala sempre da relação. Porque ao fim e ao cabo, era promessa do Velho Testamento, se cumpriu no Novo. Pedro falou disso, que o Espírito Santo desceu sobre toda a carne. É importante nós percebermos que, dada as nossas imperfeições, cada um de nós se pode comunicar na base destas verdades que eu estou aqui a falar com vocês, ou para vocês. Então, nós somos chamados a isto. Por isso, Paulo diz para nós falarmos em amor, falarmos a verdade, e os que viviam de uma determinada maneira deixam de viver, para que a nossa vida seja verdade. E nós não somos chamados a ter um testemunho. Nós não somos chamados a ter um testemunho. Como se vê, de quem tem um testemunho, a pessoa vai falar e normalmente é de algo que ele teve benefício, ele ou ela. Ou foi uma cura, ou foi dinheiro que recebeu, ou foi o filho que era assim passou a ser assado. Então, mas não é isto que nós somos chamados. Nós somos chamados a ser testemunhas. E ser testemunhas é transportar esta natureza. E é importante nós, então, termos comunhão com pessoas que vivam as mesmas realidades. A que olhem para Jesus e façam de Jesus, de facto, o Senhor das suas vidas. Não é estarem inscritos numa igreja, amanhã é domingo, corremos para as igrejas e fazemos lá os nossos salamaleques todos, chega-se a hora de vir embora, vimos todos para casa e nada mexeu connosco. Não, a questão é, se eu me reúno com alguém, eu preciso de que a igreja seja mesmo imperfeita, como nós somos imperfeitos, mas os valores da igreja seja, na verdade, o amor e tudo o que vem daí para fora. E tudo se manifesta. Agora, se eu me quero, se eu não me identifico com uma estrutura religiosa que transporta estes valores, é impossível, eu falo por mim, é impossível eu lá estar. E já lá vai o tempo em que nós todos tínhamos medo da maldição, porque muitos de nós acreditávamos nisso quando saíssemos da igreja, que éramos amaldiçoados. Já lá vai o tempo, porque na verdade nós somos dele. Somos dele, nós vivemos por ele e para ele. Então, mas a nossa vida do dia a dia, esta não é a vontade de Deus, que nós nos tornemos enclausurados num mosteiro das nossas vidas, mas que de facto, na manifestação das nossas vidas para os outros, nós possamos transportar a lucidez de Cristo. Não uma religião, mas algo que seja caminho, que seja verdade, que seja vida. É o que Jesus diz: onde vocês estiverem, 2 ou 3, na minha essência, no meu nome, aí eu estou. E aí, estando eu, há revelação. Há revelação, nós poderemos considerar alguém que não queira nada conosco como um gentio e publicano que é digno da nossa misericórdia, é digno da nossa compaixão. Não é alguém que é para ser colocado de parte, como nós vemos nas igrejas, que de facto muitas delas se transformam em seitas, que voltam as costas às pessoas, como me fizeram a mim muitas vezes,
só porque eu saí, e é verdade que eu digo. Eu divorciei-me, não só no casamento, na minha vida pessoal, mas divorciei-me de todo um movimento evangélico a qual eu pertenci, porque eu não queria mais fazer parte de uma coisa que chamavam a igreja que nada tinha a ver com os evangelhos. E sei que ainda hoje sou criticadíssimo por estas situações, mas a verdade é que se nós subimos a um púlpito e abraçamos tudo aquilo que não tem a ver com o Evangelho, ora, se não tem a ver com o Evangelho, tem a ver com o quê? Tem a ver com apenas a nossa cabeça, a nossa sabedoria humana, e aí começamos a incorrer em erros de ensino. Então, aquilo que eu quero deixar convosco hoje é que, se nós tivermos estes valores de que estar reunidos em nome de Jesus é estar reunidos na sua essência, então nós vamos procurar viver isto. Não vale a pena dizer que tenho uma igreja aberta ou que temos uma igreja se a pessoa de Cristo não for reconhecida. Quando ele diz assim: aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. Então, quando nós vemos alguém ensinar cheio de vaidade e presunção, ou manifestar-se em cima do palco, dos palcos das igrejas, a manifestarem-se, a dar a sensação que aquilo são manifestações do Espírito Santo, mas não passa de vaidade e soberba, então eu vou olhar para aquilo como sendo Jesus? Eu não. É por isso é que eu já tenho este discernimento e não quero seguir por ali. Afaste-me. Afaste-me e proteja o meu coração, proteja a minha vida. Não tem nada a ver com aquilo. Aquilo é uma infantilidade. E além de uma infantilidade, é uma condução ao erro. São cegos que acabam por guiar outros cegos. Porque, infelizmente, as igrejas começam a estar apinhadas de pessoas que também são ensinadas e cada vez mais se manifestam a pensar nelas próprias. Acabou. Por muito que se fale de amor e fala-se de amor, mas é um amor completamente fictício e ninguém quer encarar isto como verdade. Porque estão a ouvir mensagens em como onde receber mais, nos tempos que correm hoje, como é que se faz um negócio com Deus, como é que nós podemos criar aqui situações e votos, promessas, na tentativa de Deus poder dar mais qualquer coisinha. E isto não tem nada a ver com o Evangelho, nada, nada, nada. Nada, eu quero incentivar vocês a procurarem. Nós hoje temos os telemóveis e procurem, arranjem uma aplicação de Bíblia onde tenha versões mais modernas, que isso é grátis, e leiam pelo menos, se não quiserem fazer isso pondo uma aplicação, procurem na net os 4 evangelhos com versões mais modernas. Leiam os 4 evangelhos e depois, se quiserem ler o Novo Testamento a seguir aos 4 evangelhos, vocês leiam, mas percebam que há coisas que depois, ao lerem, mesmo através dos apóstolos, há coisas que já não encaixam naquilo que Jesus ensinou. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Jesus disse que depois que descesse o Espírito Santo, eles iriam ser testemunhas. Não é ter testemunho, é serem testemunhas. Isto é uma natureza que se transporta. Não só em Jerusalém, mas pela Judeia, portanto, pela província inteira, e depois iam para a Samaria, até aos confins do mundo, conforme está escrito. Mas nós sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos. Nós sabemos isso. E vice-versa. Temos aqui conflitos étnicos gravíssimos até aos dias de hoje. Até aos dias de hoje. Por isso nós assistimos ao genocídio que está a acontecer. E é triste haver pastores a incitar igrejas inteiras, mesmo cá em Portugal, com a bandeira de Israel, como se Deus tivesse mais amor por Israel do que pelos palestinos, a incitar e como que a concordar com tudo o que está a acontecer, quando nós vemos o que está a acontecer. Como é que é possível alguém que diz que é cristão, que se afirma como pastor, alimentando as suas ovelhas, a ter afirmações tão absurdas?
independentemente dos cargos que têm, isto é uma coisa horrorosa, isto é diabólico. Isto é uma coisa diabólica, mas até aos dias de hoje eles não se comunicam com os samaritanos como vemos, porque os palestinos também são de origem dos samaritanos e por aí fora, com muita mistura. A questão aqui é que os judeus, de facto, o Espírito Santo desceu e eles, durante uns anos, se mantiveram só em Jerusalém. Mas não foi isso que Jesus tinha dito. Então, eles tiveram sempre aquela raiz de guardar para nós aquilo que é nosso e não partilhar com os outros. Mas não foi isso que Jesus disse. E o que é que aconteceu? Então, se nós nos fixarmos na forma como os apóstolos lidaram com algumas coisas, nós vamos cair em erro. É isto que é importante nós percebermos. Eu acredito que, por exemplo, Paulo, há coisas que Paulo escreveu que, se fosse nos dias de hoje, Paulo não escreveria. Paulo, há um desenvolvimento nas cartas de Paulo, conforme também o tempo que ele ia tendo como cristão no desenvolvimento da sua vida espiritual. Foi um homem que se entregou até ao fim, foi, mas era um homem que, qual como todos os homens, comete os seus erros. E há coisas que nós precisamos de perceber que não têm a ver com aquilo que Jesus ensinou. Paulo compreendeu muito melhor, por exemplo, o ir, e ele foi, do que os apóstolos que tinham andado com Jesus e outros discípulos que tinham andado com Jesus. Eles se fixaram ali em Jerusalém. Tinham a sua igreja, mas eles não só eles partilhavam toda aquela vida de igreja com as pessoas em Jerusalém, fora do templo, mas também eles mantinham ainda uma raiz judaica que eles ensinavam nas casas, mas ainda iam ao templo. Nós vemos Pedro e João a irem ao templo. Há costumes que ainda são preservados. O que é que Jesus tinha dito para eles? Não é? Vamos lá ver as coisas. Nós temos que perceber que a Igreja sempre teve tendência, sempre, a seguir os seus próprios caminhos, quando aquilo que Jesus passou para nós e passa é simples. Nós é que temos a mania de complicar as coisas. E por isso é fácil, quando as pessoas chegam a uma igreja qualquer, nós atacamos não só com cursos, mas com determinado tipo de doutrinas, e as pessoas ficam prisioneiras a uma série de dogmas e doutrinas, e nós afirmamos como sendo verdade, baseada em versículos, que dentro do seu contexto não tem nada a ver com aquilo. Nada. Podemos usar as doutrinas. No outro dia eu vi enfim, dois pastores a comentar um com o outro. Um é arminiano, o outro é calvinista, e cada um a expressar os seus pontos de vista e defendendo os seus pontos de vista. Até eu pergunto, Jesus era calvinista ou arminiano? Jesus era evangélico ou católico? Ou espírita? Jesus era o quê? Nós temos que olhar para Jesus como ele é e segui-lo. Não temos que defender outras bandeiras. A nossa bandeira é Cristo. E a partir daí, a nossa vida vai se moldando e vamos crescendo. É tão simples como isso. Então, aquilo que eu quero dar a entender a vocês é que a igreja primitiva cresceu a desenvolver preconceitos que étnicos, raciais e por aí fora, que nada tinha a ver com o Evangelho e com as instruções que Jesus tinha deixado. E, no entanto, aqueles homens tinham convivido com Jesus durante 3 anos. Então, se naquele tempo era assim, nos dias de hoje, como é que será? Pense lá um bocadinho comigo. Então, se vocês forem aos 4 Evangelhos e se basearem aí, as coisas tornam-se mais simples para a sua vida espiritual. E você vai viver em paz, porque Cristo foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Quer dizer, os seus pecados estão perdoados. Aqueles que praticou, os que pratica e os que vai praticar no futuro estão perdoados. Isso dá a sensação que você pode fazer o que quer. Na verdade, pode. Sofre sempre as consequências, não é? Aquilo que nós, como homens, semeamos, nós acabamos por colher. Nós temos de ser responsáveis, cuidando da nossa própria vida, obviamente. Então, não é para isto que Jesus nos chama.
nós podemos fazer tudo. Agora, há coisas que não convém. Não convém por causa da nossa própria destruição. Então, mas isso vamos, pela vida fora, nós vamos aprendendo. E humildade requer, com que nós cheguemos aos pés de Deus, né? E peçamos perdão a Deus. E nós sabemos quando falhamos, nós sabemos quando pecamos, nós sabemos quando erramos. Então é esta consciência que nos leva a pedir perdão ao Pai. Mas o perdão já foi decretado. Portanto, você pode viver em paz. Você pode viver em paz. Viva em paz, viva alegre, viva livre e seja uma bênção na vida dos outros. É o que Jesus disse: de graça recebestes, de graça dá, manifesta. Manifesta. É tão simples como isso. Então, 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, não se esqueça, é reunidos na essência. Na essência. E isto não é para usar como uma manipulação, como que obrigando Jesus a fazer aquilo que nós queremos. Um abraço a todos. Mais uma vez, uma boa Páscoa. Se vocês gostaram, subscrevam, ponham um gosto, deixem um comentário se quiserem, façam aquilo que vocês entenderem. Aquilo que eu oro e peço é que, depois de ouvirem estas coisas, que no vosso silêncio, na vossa solidão, falem com Deus. Rasguem o coração. Deixem Deus ser vosso amigo. Deixem Deus, permitam que Deus seja vosso amigo. Um grande abraço a todos e até uma próxima.